Então, Atos capítulo 1, versos de 6 a 11, a palavra do Senhor diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como viste subir. Senhor, abençoe a nossa vida, expondo esta palavra maravilhosa, gloriosa, que nos fala da ascensão do Senhor Jesus. Eu queria pensar com você um fato, porque é considerado por muitos como o grande sentido da nossa vida, a busca da felicidade. Via de regra, todo mundo busca ser feliz e faz de tudo para alcançar os seus objetivos, para encontrar satisfação, superação das suas crises, faz com que a vida se esforce em determinados ambientes, em determinadas buscas, onde o fim principal, segundo a cultura, a filosofia, o pensamento dos homens, é buscar a felicidade. Pelo menos é assim no mundo ocidental, é assim no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. As pessoas querem, no fim das contas, serem felizes. Se elas acertam, se elas erram, se elas são éticas ou antiéticas nas suas atitudes. A grande questão é que, como diz uma frase antiga, seja o santo, seja o bandido, seja o empresário, todos eles estão sempre fazendo o melhor que podem em busca da felicidade. O santo, o empresário, o bandido, cada um deles, do seu jeito de ser, naquilo que acham que é certo. No fim das contas, todo ser humano está sempre em busca de felicidade. E buscar felicidade, como a gente sabe, torna a cada um de nós pessoas inquietas, pessoas que necessitam alcançar objetivos, que precisam estudar e concluir cursos, precisam se dedicar a carreiras profissionais, precisam sair para um centro comercial e comprar até o limite do cartão de crédito estourar. Buscar felicidade para muita gente é viver em família, alegremente e repousando suas esperanças na vida dos seus pais, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. E enquanto os filhos e netos andam bem, nós estamos felizes. Quando eles andam mal ou estão mal, nós temos a nossa felicidade roubada, porque todo mundo, via de regra, quer ser feliz. Só que essa forma de pensar, irmãos, nos leva a uma outra questão. Quem define, ou que define, ou como nós podemos descrever o que é felicidade? Se felicidade é uma coisa que a gente sempre está buscando, alcançando, escalando a montanha, sempre em busca, até chegarmos no topo da montanha e observarmos que no topo da montanha, só ao topo da montanha, não há mais nada a se buscar.
Só agora descer a montanha e procurar uma outra montanha para subir. Quem ou que pode saciar o coração de uma pessoa que diz para si mesma: o maior objetivo da minha vida é ser feliz. E ser feliz do meu jeito, do meu momento, com as minhas regras, com a minha força, com aquilo que eu acho que é certo para a minha vida. Confrontando esta visão com a palavra de Deus, ou melhor, usando a palavra de Deus para confrontar este raciocínio, nós olhamos para Jesus. E nenhum outro nome seria mais importante para nós descrevermos o que é ter sentido para a vida, porque Jesus foi sempre enfático, foi sempre claro, foi sempre preciso no seu ministério em mostrar que o seu maior objetivo de vida não era se satisfazer com as benesses do mundo, com as coisas boas da vida, embora as valorizasse, mas Jesus sempre deixou claro que a sua vontade de viver, a sua comida, como diz uma passagem em João, o seu anseio maior era não outra coisa do que fazer a vontade do Pai. Pouco importa se as intempéries, se o sofrimento, se as tempestades, se a cruz viesse, contanto ele estivesse fazendo a vontade do Pai, estava tudo perfeito para ele. Assim também pensava o apóstolo Paulo, quando lá em Atos 20 ele diz: meus irmãos, eu tenho certeza. Paulo está em Éfeso, se despedindo dos presbíteros, abraçando os presbíteros e voltando para Jerusalém. E Paulo diz: meus irmãos, eu tenho certeza, aliás, o Espírito Santo me assegura, que quando eu voltar para Jerusalém, de cidade em cidade, o que vai me aguardar são cadeias e tribulações, mas eu nada considero a minha vida proveitosa, a não ser que eu cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos, é a história de homens, de mulheres, de jovens, que olharam para o seu coração e olharam para Cristo e disseram: o meu sentido de vida, o meu significado, o que me preenche, não é se eu vou ser feliz ou não, mas é ser feliz em Cristo, é viver para Deus, é cumprir o propósito de Deus e ser feliz apesar de todas as cadeias, lutas e sofrimentos que aguardam a todos aqueles que amam o Senhor Jesus e amam a sua vinda. Pois bem, irmãos, Jesus termina sua obra na cruz. Lindo relato do Evangelho nos apresenta aqui o coração da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse um corpo com cabeça, tronco e membros, o coração, aquilo que impulsiona o sangue para todos os lados, é certamente a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nós lemos nos Evangelhos. Nosso Salvador triunfa sobre a morte e sobre o inferno. É ressurreto dentre os mortos, se reencontra com os seus discípulos e dá uma ordem a esses discípulos, a eles ficarem em Jerusalém até serem recebidos pelo Espírito Santo, serem visitados pelo Espírito Santo com poder e autoridade para pregar o Evangelho, fazer as missões, atingir o ponto maior do sentido da vida, fazer a vontade de Deus. E aí no verso 6, que nós lemos e acompanhamos nas Escrituras, diz que aqueles que eram discípulos de Cristo estavam reunidos e perguntaram: Senhor, será que esse é o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É curioso, irmãos, que Jesus morreu, ressuscitou, passou o seu ministério inteiro pregando que o reino de Deus não é um reino político, não é uma dominação pela espada do Senhor Jesus, do Messias, sobre todo o planeta, fazendo morrer o Império Romano, mas é um reino que atinge corações,
é um domínio espiritual, é um domínio onde Jesus, que é o rei desse reino, se torna Senhor da nossa vida, rei sobre nossos pensamentos, um reino que proclama o amor de Deus sobre toda a sua criação, como nós cantamos no início desse culto, né? Deus é o Criador e ama o que criou e quer resgatar a sua criação. Isso é o reino de Deus. Esses homens que estão reunidos e fazem essa pergunta para Jesus, ouviram Jesus ensinar os valores do reino de Deus, a humildade que vem do reino de Deus. Ouviu Jesus dizer: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entra no reino de Deus. Ouviram de Jesus: buscai o reino de Deus e a sua justiça. E Jesus morreu, ressuscitou, aparece para eles, está pronto para ascender para junto do Pai. E Jesus ainda ouve uma pergunta: mas Jesus, será que agora não é a hora que a gente vai brilhar? Que nós vamos fazer parte de uma revolução planetária, onde o Senhor vai, me permita a expressão, tocar o terror nas nações e restaurar a monarquia davídica, o reino de Israel, tornando Israel novamente uma política, uma potência política? Ambições terrenas, ambições mundanas, ambições que até marcam o tempo das coisas acontecer. Senhor, não é o agora o tempo, o momento certo em que vai eclodir essa revolução conosco para que a gente domine todas as coisas? Essa pergunta, irmãos, denota uma dificuldade dos discípulos de entenderem que, na verdade, a restauração que Jesus quer fazer não é de um trono, não é de um principado político, mas é a restauração do coração de todo aquele que crê que Jesus é o Senhor. Aí Jesus rebate essa pergunta. Versículo 7, respondeu-lhes: não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí, irmãos, Jesus agora está corrigindo o pensamento deles, dizendo para eles que a missão, a agenda, os propósitos e a autoridade não compete aos homens, não compete à igreja, não compete a pastores, não compete a presbíteros, mas compete apenas ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como dizia Deuteronômio, as coisas encobertas e não reveladas pertencem ao Senhor, e Ele revela à sua igreja, aos poucos, aquilo que Ele quer. Em outras palavras, os discípulos de Cristo e nós como igreja não passamos de meros peões num tabuleiro de xadrez, que é a igreja, que só andamos para aqui ou para lá, que só fazemos isso ou aquilo, se Deus disser que assim nós devemos fazer, ou assim nós devemos não fazer, conforme a palavra que Ele nos deu. O obreiro não é o Senhor da obra, mas apenas o Deus da obra, o Deus da colheita, o Senhor da seara, é aquele que diz quais são os rumos da sua igreja. Aí Jesus traz no verso 8 uma promessa para a vida deles e uma responsabilidade para a vida deles. Veja na sua Bíblia aí. Jesus diz assim no verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Perceba isso. Vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. O Deus que nós cremos, irmãos, é um Deus que primeiro capacita a igreja, para depois usar a igreja. Jesus não diz para eles assim: agora vocês têm que sair daí pregando, expulsando demônios, curando, anunciando a palavra, ensinando e batizando. Não. Primeiro, vocês vão receber poder do alto,
quando o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conheceu, aquele que faz realmente a obra por meio da igreja, aquele que tem o poder para tocar nos corações e trazer muita gente à conversão e que usa vocês como instrumentos. Primeiro, Deus está interessado em quem nós somos. Primeiro, Deus está interessado em nos preparar espiritualmente para só depois, irmãos, nos lançar no mundo. Vida com Deus vem antes, trabalho para Deus vem depois. Primeiro Deus capacita os obreiros, para depois Ele enviar os obreiros em missão. E Jesus diz assim para eles: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas, o quê? Testemunhas. Guarde bem essa palavra, testemunhas. O que é a igreja de Cristo, irmãos? Será uma comunidade daqueles que testemunham a Jesus Cristo na sua vida. O que dá significado à nossa vida? É a felicidade? É estar tudo bem? É as coisas sempre estar dando certo na nossa vida? Ou o que dá significado à nossa vida é justamente esse chamado de Jesus: vocês serão minhas testemunhas. É interessante que a palavra testemunhas aparece várias vezes no livro de Atos, sempre indicando pessoas dispostas a sofrer. A palavra grega para testemunha é a palavra martis, de onde vem a palavra martírio. Palavra mártir, ou seja, uma pessoa que está pronta para defender o que pensa e pronta para morrer pelo que pensa, se for preciso. Ser testemunha não é apenas ver a Deus, mas é proclamar a Deus. Ser testemunha não é apenas sentir a Deus no seu coração, mas é mostrar esse sentimento para o mundo. Ser testemunha não é ter hábitos religiosos de crente, mas é ser crente diante de pessoas que rejeitam a palavra de Jesus. Isso é ser testemunha do Senhor Jesus. Sofrimento, martírio, disposição para sofrer pela causa de Cristo. É isso, irmãos, que Jesus quer que a gente observe. E é isso que Jesus diz que é o sentido da sua vida, que deve ser a alegria do seu coração, estar pronto para morrer por Jesus. E Jesus vai tanto em Jerusalém, e peraí, Jerusalém onde eles estão? Reunidos. Aliás, a maioria deles são judeus, não são? Criados em Jerusalém, na Judéia, pescadores, estão em Jerusalém, o centro da religião judaica. Jerusalém é onde o Senhor Jesus morreu e foi crucificado, não foi? Mas Jesus diz: não é só Jerusalém que a minha obra fica, é também na Judéia. E aí Jesus vai assim, abrindo raio no mapa da Palestina: Jerusalém, Judéia, que é província, Samaria, que fica mais além, e é uma cultura com quem os judeus não se dão bem. Lembre-se do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Os discípulos ficam assim achando estranho. Mas Jesus diz: vocês vão ser minha testemunha em lugares onde vocês vão ser mal recebidos e onde vocês também têm preconceito com os samaritanos. Mas não só Jerusalém, Judéia e Samaria. Aí Jesus diz para eles: até os confins da terra, no mundo todo, onde vocês encontrarem alguém que tem a cara de ser humano, vocês têm que testemunhar tudo que vocês viram e tudo que vocês creem na vida de vocês. Você imagina o desafio para eles que foi isso? Imagina você pertencer a um povo e Deus mandar você evangelizar um outro povo que você não se dá bem. É a crise de Jonas, por exemplo, com os ninivitas. Recebe uma ordem de Deus e foge. E aí os discípulos se encontram diante de um dilema muito parecido: testemunhar o evangelho para culturas estrangeiras, pagãs.
de culto misto, de culto animista, de pessoas que vão ser alcançadas, mas que a forma como elas rejeitam o Evangelho vai levar muitos desses discípulos a serem martirizados, a darem sua vida, a serem torturados. Basta você olhar qual foi o fim da vida de todos esses que ouvem a palavra de Deus. Apenas João fica vivo e é exilado na ilha de Patmos. Mas é isso que Deus quer de mim e de você, meus irmãos. Sermos suas testemunhas, não importa aonde o Senhor nos envie. Pois bem, eles ouvem essa palavra e diz o verso 9 que Jesus, tendo dito isso, Jesus foi elevado até as alturas. Você imagina essa cena? Jesus começa a ascender, a deixar este mundo. Essa palavra que está no verso 8 é nada mais nada menos Jesus dizendo para eles: olha, a minha missão nesse mundo acabou. Eu já preguei, eu já curei, eu já anunciei o reino, já fui para a cruz, morri e ressuscitei, e agora a bola está com vocês. Vocês creem em mim? Sejam minhas testemunhas. Jesus vai para o céu e Jesus diz: eu não vou voltar outra vez para pregar o Evangelho. Quando eu voltar, é com sentença, é com juízo, é separando nações, é separando o joio do trigo, é fazendo o balancete geral cósmico do universo de todos os tempos, é separando vivos e mortos, é vindo com justiça, com juízo, com julgamento no dia do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, a missão é de vocês. Percebe isso? E estando eles com os olhos fitos no céu, versículo 10, estando eles assim, paralisados, vendo aquela cena, acabaram de ouvir o que Jesus falou, Jesus subindo para o céu, eles estão assim, boquiabertos, paralisados, com os olhos fitados, presos no céu, vendo Jesus, a contemplação desses discípulos. Eis que 2 varões, vestidos de branco, ou melhor dizendo, anjos do Senhor, se colocam do lado deles e dizem para eles uma pergunta, irmãos, que às vezes a gente passa batido nela, dizendo assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Resposta poderia ser sim, estamos olhando porque Jesus subiu. Mas essa pergunta, ela tem um impacto muito mais decisivo na vida deles do que parece. Porque os anjos dizem assim: esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vocês viram ele subir. Que coisa interessante, né, irmãos? Deus coloca anjos ali para reforçarem a mensagem, para reforçarem a palavra. Basicamente o que eles estão dizendo para os discípulos é isso aqui, filhos, parem de ficar só olhando para cima, Jesus vai voltar, olhem para frente, olhem para os lados, olhem para o coração de vocês, vão fazer a missão de Jesus. Jesus vai voltar, não fique só olhando para os céus, como se estivessem perdido alguém, com essa coisa assim, meio apegada, meio nostálgica. Vão, meus filhos, e preguem o reino. Saiam da mera contemplação e trabalhem. É isso que os anjos estão advertindo. Eles sejam testemunhas. Jesus deixou para você uma ordem. Ser testemunha é um chamado missional, de fazer uma missão que pertence ao Senhor. Pois bem, irmãos, eu tiro algumas lições desse texto, que nos mostram algumas verdades sobre o chamado missional, porque missão, irmãos, não é uma coisa assim que a gente comemora, né? Nós nos alegramos, nós celebramos, mas missões não é apenas uma comemoração que a igreja faz, mas é a essência da própria igreja. Missões não é uma atividade da igreja, uma programação da igreja, mas eu e você somos o povo de Deus em missão neste bairro. Eu e você somos o povo de Deus em missão nas nossas famílias.
Eu e você somos o povo de Deus em missão, tanto quanto esses homens que ouviram as palavras de Jesus também foram chamados. Tanto quanto a igreja primitiva foi. Tanto quanto qualquer geração de crentes, antes de nós ou depois de nós, precisa se atentar para essas palavras do Senhor Jesus. Eu digo a você que a missão, o chamado missional, nos mostra nesse texto que a missão pertence não à igreja, não ao pastor, não aos presbíteros, não aos seminaristas, mas pertence ao próprio Deus. Por isso é um chamado, por isso é uma vocação, porque nós ouvimos a voz de Deus que fala com a gente dizendo: vão, façam discípulos, preguem a palavra, pregue a palavra a toda criatura. Jesus começa nesse texto, como a gente viu, corrigindo na sua igreja, nos seus discípulos, uma visão errada a respeito do governo que Deus quer fazer no coração dos homens. A missão, meus irmãos, pertence ao Senhor de tal forma que expectativas erradas de vida que temos no nosso coração são chamadas por Deus à correção em nome de Jesus. Se você quer buscar sentido para a sua vida, significado para o seu coração, não é no mundo, não é nos prazeres do mundo, não é em felicidades transitórias e temporárias que você e eu vamos encontrar, mas é em sermos servos do Senhor e testemunhas do Senhor Jesus Cristo. É um chamado que define a igreja. Preste atenção nisso. É um chamado que nos define. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Não evangelizar é pecado. Não ser testemunha de Cristo torna a igreja fria e morta e é uma própria sentença de extinção para a igreja. A igreja cresce segundo a pregação da palavra, mas segundo o fato de nós assumirmos que Deus nos deu um propósito de vida para estarmos aqui nessa manhã. Por que você veio hoje de manhã? Para curar o seu coração? Por que você veio aqui a esse culto de manhã? Para se sentir melhor? Para recarregar as suas baterias espirituais e viver a semana bem? Essa é a expectativa de muitos crentes hoje, irmãos. Ou você pode dizer assim para mim: eu vim aqui nessa manhã porque o Senhor me convocou. Eu vim aqui nessa manhã porque um dia eu ouvi a voz de Deus falando comigo e nunca mais eu deixei de ouvir essa voz no meu coração e eu estou pronto para fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus quiser de mim. A pergunta, irmãos, mais errada que nós fazemos, deixa eu dizer isso para você, a pergunta mais errada que nós fazemos quando o assunto é missões é como nós podemos ser úteis na obra missionária. É a pergunta mais errada. A pergunta certa é: de que maneira a obra missionária do Senhor torna útil a minha vida? Eu repito para você, não é perguntar como eu posso ser útil na missão de Deus, mas a gente deve perguntar ao nosso coração: como a missão de Deus torna útil a minha vida, torna relevante o meu ser, me dá sentido para viver, me traz significado e espiritualidade verdadeira para o meu coração. Irmãos, o Senhor Jesus é aquele que responde essa pergunta. Ele diz para mim e para você: creia em mim de todo o coração, porque se vocês crerem em mim, eu vou permanecer com vocês e vocês vão fazer obras grandiosas, maiores até do que Jesus fez no seu tempo. Então a gente tem que sair daqui com isso no coração. O nosso chamado para fazer missões, e quando eu falo missões, irmãos, não pense que é só o que se faz na África, em terras distantes, no sertão da Bahia, lá na missão Kaiowá. Mas vamos pensar na missão Sulacap? A nossa igreja é uma missão. E nós somos todos aqui
chamados para sermos missionários, evangelistas e testemunhas do Senhor Jesus, porque o Pai de nosso Senhor Jesus foi quem nos deu essa ordem. E essa ordem é que define o fato da gente estar aqui. Irmãos, se a gente vem à igreja apenas pensando no nosso coração, apenas pensando nos nossos problemas, sem sair desses portões com algum alimento para oferecer às pessoas, a nossa vida é vã, é religiosa, é fria, é seca e não presta para nada. Jesus chama a mim e a você a olharmos para a missão que é dele, a corrigirmos expectativas erradas e pensarmos no reino de Deus acima de todas as coisas. Mas Jesus também ensina aqui que a missão de Deus é um estilo de vida, e um estilo de vida transformada. No verso 8, Jesus chama os seus discípulos a serem testemunhas. Olha que legal. Ser testemunha não é um trabalho, não é uma tarefa, não é uma coisa que a gente liga e desliga no nosso coração. Não é um exercício que a gente faz às vezes, mas é uma coisa constante. É uma corrente contínua na nossa vida, que não se desliga com disjuntores. Ser testemunha é um chamado de Jesus para nós sermos de Jesus antes de fazermos para Jesus. É isso. Ser testemunha de Jesus é o que Jesus coloca aqui no verso de número 8. Vocês vão receber poder, o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e Jesus diz assim: vocês serão. Jesus nos diz: vocês vão ser pessoas que fazem, que trabalham, mas primeiro vocês serão. O que Jesus quer de mim e de você? Que o nosso fazer corresponda ao nosso ser. Eu sou de Jesus. Portanto, tudo na minha vida reflete um serviço a Deus prestado como adoração todos os dias, proclamando o reino de Deus a todo mundo que topa comigo, que se encontra comigo, que faz parte do meu círculo de amigos, que faz parte da minha família, porque eu sou de Jesus. E a primeira coisa que as pessoas têm que ver, e nós, meus irmãos, não é o nosso conhecimento de Deus, mas é o nosso testemunho de Deus. Você pode ter muito conhecimento de Deus. Você pode ser um leitor assíduo da palavra, e é isso que a gente espera que todos nós sejamos. Mas o chamado que Jesus faz aqui é para que, através da maneira como você age com os outros, da maneira como você fala com os outros, testemunho é como as pessoas nos leem. E nós somos a primeira Bíblia que muitas pessoas vão ler. Nós somos, como Jesus diz, sal da terra e luz do mundo. E isso é um chamado, irmãos, para a gente pensar se nós estamos influenciando ou sendo influenciados pelo mundo. Isso é um chamado para a gente pensar se a gente está refletindo a boa e maravilhosa luz de Cristo, ou estamos com o farol apagado, só nos contentando em sermos crentes que vão para a igreja, cantam umas musiquinhas, ouvem coisas bonitas na pregação, estuda a revistinha da escola dominical e vai vivendo e celebrando até Jesus voltar. Coisa que Deus não quer de mim e de você. Quando Jesus diz: vocês serão minhas testemunhas, isso é um chamado muito sério. Esses discípulos se colocam em muitas situações que levam eles à beira da morte. Aliás, eles morrem martirizados também, mas sem dar passo para trás, sem nunca retroceder, sem se desviar
do chamado que define eles como testemunhas de Cristo, porque a missão de Deus é um estilo de vida transformada, diferente, atuante, que significa o nosso coração, que ressignifica a nossa vida. Como a missão de Deus torna verdadeira a nossa fé, irmãos, quando ela é proclamada e nós vemos pessoas pela graça de Deus se convertendo. Se você já testemunhou a conversão de alguém, não há coisa mais maravilhosa do que você pregar o Evangelho, ensinar alguém e ver essa pessoa sendo alcançada pela graça de Cristo. Ser testemunha é a gente levar pessoas à salvação, demonstrando que nós somos pessoas transformadas. É ser como Jesus, que pregou a palavra de Deus, mas ele mesmo se pregou, né? Não é um trocadilho, mas ele mesmo pregou a palavra sendo cravado no madeiro, sendo pregado numa cruz. A cruz de Cristo, irmãos, é o grande púlpito da história, é o grande testemunho do amor de Deus. E Jesus nos chama nessa manhã a sermos como Ele. Ele foi a verdadeira testemunha. Ele foi a testemunha viva e fiel de tudo quanto o Pai que está nos céus quer fazer por este mundo. Também digo a você que a missão de Deus, agora sim, ela implica em trabalho, né? E essa é a advertência que os anjos do Senhor dão no final desse texto. Jesus sobe assunto aos céus, ouvem essa beleza que ele fala, ser testemunhas, e ficam com que atitude? Paralisados, atônitos, olhando, admirando. Jesus está subindo, que coisa linda, vamos ficar aqui parado olhando, porque Jesus vai voltar um dia, né? Então vamos ficar aqui olhando, contemplando, falando de Deus entre nós. Essa é a atitude primeira dos discípulos. E aí vem os anjos e dizem: gente, parem com essa atitude, parem de ser só espectadores do reino e sejam discípulos do reino. Parem de ficar só contemplando, saiam da inércia. Jesus vai voltar, trabalhem, sejam testemunhas. Irmãos, a mesma coisa é dita para nós. Nós vamos fazer a missão de Deus? Ou vamos ficar apenas boquiabertos, olhando para Deus, admirando Deus, se emocionando com Deus, como se o Evangelho fosse só para nós? Como se a vida cristã fosse uma coisa da gente só ficar olhando para o alto, pensando em Deus e se esquecendo do mundo que se perde ao nosso redor? Deus envia anjos para dizer isso, para que esses discípulos acordem, para que eles vão e preguem o Evangelho de Cristo, meus irmãos. Nós faremos a missão do Senhor. A pergunta que eu faço a você nessa manhã: você, como crente, está disposto a evangelizar pessoas no seu trabalho? A ser testemunha na sua vizinhança? Ou você é alguém que se contenta apenas nessa vida ritualística, de cantar cânticos, de vir à igreja, irmãos, vida com Deus não é simples admiração poética das coisas que Deus faz, mas é trabalho, é serviço, é arregaçar as mangas. Diz os anjos para os discípulos: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, vai voltar, vai retornar. Meus irmãos, quando eles ouvem isso, a conclusão que eles chegam é a seguinte: Jesus vai voltar a qualquer momento. Jesus vai voltar na nossa geração. Esses homens são pessoas que têm essa expectativa e a vida deles se torna algo efêmero, simples, sem apego a esse mundo, sem distrações, sem busca de felicidade em outros lugares, porque a felicidade deles, o significado, o sentido da vida deles é pregar o reino, porque Jesus pode do nada aparecer
e retornar. E quantas pessoas nós alcançamos? Esse é o pensamento deles. Leia as cartas de Paulo, leia a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Você sente que a visão do apóstolo é essa: Jesus vai voltar nessa geração, nos meus dias, eu vou contemplar a segunda vinda de Cristo. Para deixar para mim e para você claro, irmãos, que a gente deve viver assim, como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Se Jesus voltasse hoje, meus irmãos, e dissesse a você: preste o seu relatório de missão que eu dei a você nesse mundo, nós teríamos história para contar para Jesus? Ou nós diríamos para Jesus: Senhor, apesar de crer no Senhor, eu fui um crente que vivia a minha vida toda na igreja, socializando, adorando, contemplando, mas nunca abri minha boca para pregar o Evangelho. Note que interessante, irmãos. A missão de Deus nos chama a sermos adoradores, mas sermos adoradores que pregam o Evangelho para que outras pessoas também adorem a Deus. Missão é chamar pessoas ao arrependimento e é incluir pessoas deste mundo na adoração ao único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus. Missão implica em trabalho, em serviço a Deus. Quero aplicar essa palavra nessa manhã a você, que fala de verdade sobre o chamado missional, dizendo que daqui com atitudes nós precisamos sair. Nós precisamos identificar, irmãos, identificar o que está ocupando o centro das nossas vidas. Deus nos chama a nós identificarmos o que está ocupando o nosso pensamento, os nossos anseios, o nosso coração. É a missão de Deus? Ou é apenas as distrações terrenas, as missões terrenas deste mundo? É a missão de Deus? Ou a missão que a gente faz no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa? O que rouba a nossa atenção? O que nós estamos pensando? Deus chama nessa manhã a nós identificarmos isso, a perguntarmos ao nosso coração: qual o sentido da minha vida? O que ocupa o meu pensamento mais do que tudo? São as preocupações? É o pagamento de contas? É a minha família? É o meu trabalho? Meus irmãos, é a missão de Deus que estava no coração dos discípulos, no DNA, no sangue deles. E o que Jesus quer de mim e de você é a gente parar com essa coisa de pensarmos durante a semana em tanta coisa e chegarmos na igreja e ligarmos o botãozinho de crente. Agora eu sou crente, me porto como crente. Deus quer que a gente seja crente 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo testemunhas de Cristo. Nós precisamos ter atitude, irmãos, diante do chamado de Deus. Não sermos espectadores, mas entrarmos em campo e jogarmos o jogo da missão de Deus. A sermos ceifeiros da seara. E Jesus estava certo quando disse: é grande a seara, mas são poucos os que realmente querem trabalhar. E diz a sua igreja: rogue ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para ajudar, para fazer a missão de Deus. Também Deus nos chama a, em tudo isso, irmãos, a nossa expectativa de fazer missões, de trabalhar, de servir a Deus, é ter os olhos na volta de Cristo. Cristo vai voltar. Cristo está voltando. Os sinais estão claros. Muito em breve, o nosso Senhor voltará para julgar os vivos e os mortos. E a pergunta que a gente faz ao nosso coração é: o que nós fizemos com a nossa vida? Se Cristo voltasse hoje, que relatórios nós teríamos para dar a Deus? Que tipo de crente nós temos sido? Que tipo de pessoas no nosso coração nós temos realmente sido e praticado nas nossas atitudes, na nossa vida? Deus quer que você pergunte quais são as expectativas, as suas esperanças. É só coisa terrena? É só coisa do mundo? Ou a gente poderia dizer: a minha expectativa, Senhor,
é que o Senhor volte. Mas enquanto o Senhor não volta, eu estou aqui nesse mundo, alcançando quem eu posso, atraindo quem eu posso, ensinando e pregando para quem eu posso, para que no dia que o Senhor voltar, eu seja encontrado um obreiro aprovado para a glória de Deus. O Senhor nos abençoe, irmãos. Que Ele mesmo nos dê essas atitudes e esse compromisso com a sua missão.